Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse momento nós vamos buscar a sintonia com os guardiões, com as baianas, com os baianos, ciganas e ciganos e boiadeiros, que vão tecer um cordão de proteção, espirais e tochas no nosso lar e nos envolvendo. E nesse instante, eles nos levam até a presença de Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e Maria Amélia, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, a essa sala que está totalmente preparada, hermeticamente fechada, e nós vamos nos confraternizando com todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que possamos expandir o nosso coração e ter a expansão da nossa consciência para compreendermos toda essa essência dessa encarnação. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Vamos lá? Nós paramos no final da página 61. Dona Judite notava-se diferente. Só lembrando que, nesse momento, os obsessores estavam soprando um monte de coisa nos ouvidos da senhorinha lá. Senhora. Que pensamentos eram aqueles? Que coisas estranhas, que sentimentos esquisitos brotavam-lhe na mente. Sentindo-se humilhada, passou a refletir. Que teria acontecido com a sua família? Que houve com Catarina, que de anjo de candura transformou-se em semeadora da discórdia? De posse desses pensamentos, fez pequena e sincera prece, livrando-se momentaneamente da influenciação maléfica. Os obsessores sentiram o corte da corrente mental. O que houve? Perguntou Marcos Augusto, espantado. Agenor, num leve e desajeitado sorriso, explicou frustrado. Ah, meu amigo, isso é o poder da prece. Ela aborta nossos mais elaborados projetos no campo da emissão de pensamentos negativos. Acaba com nossas mais perversas ondas mentais, além de acender desagradável foco de luz em torno daquele que ora, impulsionando-o para ambientes espirituais fora de nosso campo de ação. E quando é feita com grande fervor e apoiada no merecimento ou na necessidade, gravada na vivência evangélica, atrai espíritos poderosos com os quais não podemos lutar, e aí é necessário aguardar a próxima oportunidade. Você vê o quanto que é importante a oração. Sim, é tudo. Que transformação que faz, né? No instante mudou toda a energia, né? E aí, quando Jesus fala, né, orai e vigiai, a gente não dá essa importância. Porque a gente tem que falar assim, eu vou passar o dia inteiro orando? Vai. Vou passar o dia inteiro de joelho? Vou. Vou. Não, mas é tudo questão de escolha. Não é obrigatório fazer isso. Mas você Sim, fica a mercê, né? Eu acho interessante o que está escrito aqui é o seguinte. E quando é feita com grande fervor, porque existe oração que a gente não consegue senti-la como que deve, né? Então, e quando é feita com grande fervor e apoiada no merecimento ou na necessidade, gravada da vivência evangélica, atrai espíritos poderosos com os quais não podemos lutar. Então, mas eu sinto isso. Às vezes tem uma oração que me toca mais e me conecto mais do que outras, que aí eu acabo realmente só rezando, não orando. Às vezes acontece isso mesmo. E quando a gente só reza, não ora, né? E aí é só questão de palavra, só para a gente diferenciar, né? Porque tem gente que ora e diz que está rezando. Então, não estamos querendo aqui julgar, é só para diferenciar uma coisa da outra. E quando a gente reza e não ora, o que acontece? É um movimento que nos ajuda, é claro que nos ajuda,
Só que a gente precisa estar o tempo inteiro rezando, né? Porque da outra forma, quando a gente ora, os espíritos superiores, eles vêm, os espíritos benevolentes, né, vamos falar assim, eles vêm nos ajudar e criam uma proteção boa para a gente. Nós não sabemos quantas vezes entram os guardiões para nos proteger. Porque você fala assim, quais são os espíritos que vêm? Depende daquilo que a gente está necessitando. Eu não sei quem está ali para nos derrubar. Vem aqueles que estão prontos e que necessitam. Né? Então, assim, na hora que vier na nossa mente esse turbilhão, a gente já sabe que o orar e vigiar que Jesus pedia é a nossa realidade. E aí você fala, não estou conseguindo. Respira, respira, respira. Respira, 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 respira. E aí começa. E vai dar certo. Nesta casa, a visita de espíritos superiores dificilmente ocorrerá, pois que Dona Judite não tem obras no campo da benemerência moral e material, e suas preces conseguem conduzi-la a sintonias não muito elevadas, o que ocasiona pequenos curtos-circuitos em nossa corrente mental negativa. Teremos apenas que aguardar que volte para sua faixa de vibração, que tenha outra recaída, e à medida que acolhe nossos pensamentos, mais nos fortalecemos, sendo necessário que a prece seja cada vez mais potente, firmada no mais puro sentimento e engastada numa vida essencialmente cristã. E para nossa satisfação, isso é muito difícil de se encontrar. Então, aqui, na verdade, ele está só confirmando aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Você vê que ela não tem obras de benemerência. O que é obras de benemerência? Caridade social seria, Que tipo no de caso. caridade? Um acolhimento numa Fazer alguma instituição. coisa em favor do próximo. As Pôr em vibrações? ação, não é? Aqueles sentimentos que a gente tem aqui em favor de pessoas necessitadas. Seja, como você estava falando, né, Sérgio? Uma vibração, uma oração. É claro, não estamos aqui descartando as obras sociais, não é isso. Sim, sim. Mas nós estamos falando que aquilo que a gente faz dentro do Pingo de Luz também é quando a gente faz de coração. Quando a gente está lá para doar o nosso melhor, né? E que não seja Moeda de troca. entrecortado de pensamentos que nos afastam, né, desse doação de amor. E como a Valéria falou, que não seja uma moeda de troca. Não, vou lá porque eu vou aproximar os espíritos benfeitores de mim. Não vai, né? Porque a vibração não é compatível com esses espíritos benfeitores. É que nem a gente fala, né? A verdadeira intenção é que realmente... Menos importa Esse trabalho, Desculpa, esse Vera, nosso trabalho de vibrações não é? Muito menos importa a ação que você toma do que a intenção com que você faz, né? É porque a gente vibra para pessoas, espíritos, que a gente não tem a mínima ideia. Quando a gente entra nesse campo da Europa, das guerras, a gente não conhece, a gente não tem ninguém ali, né? Não tem ninguém ali que esteja. Aí, que mais? Quando a gente vai aos hospitais, né? Ou mesmo trabalhando com as equipes espirituais, tipo Luiz Sérgio. A equipe de Luiz Sérgio, Irmã Clara. O Hospital do Amor, Hospital do Amor. Santa Cruz. Sabe? A gente está lá por total desinteresse, a gente só quer doar. Então, nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Fazemos. Com todo o amor no coração. Isso aí. Exato. Não é mecânico. É o amor no coração. Não. A gente não segue aquela ladainha na cabeça. Não, aquilo está dentro de nós.
dentro de nós. E é por isso que a gente sempre fala, né? A vibração, quando é decorada, ela não atinge tão bem o objetivo quanto aquela que sai do coração, aquela que você sente primeiro e depois vibra, né? Adoramos aqueles casos em que as orações se transformam em rezas. Olha aí, tá vendo só? Meras repetições de palavras que nunca conseguem nos atingir pela ausência de real sentimento e espiritualidade. Estamos nos primeiros processos de envolvimento, acreditando poder agir também na subjugação, em que dominamos a vítima moral e ou fisicamente. Nos apossamos delas, envolvendo-as tal como num manto de fluido negativo. E quando alcançamos perfeita sintonia entre a nossa mente e a delas, assumimos pela afinidade moral o controle do mundo mental e emocional dos envolvidos. Se as nossas energias harmonizam-se com as delas, numa espécie de combinação química, cuja origem desconhecemos, igualmente nos apossamos dos controles motores do cérebro, que respondem automaticamente aos nossos comandos. Com isso, neutralizamos, por assim dizer, a vontade do subjugado, que permanece perturbado, confuso e, portanto, fraco, sobrepondo à força a nossa vontade, uma vez que o dominado não terá condições físicas e mentais para reverter o processo de envolvimento. Até parece que assusta um pouco isso daqui, né? Mas você vê que para tudo isso precisa da permissão de quem é o subjugado. Se ele não der a permissão, isso não vai acontecer. E o que significa dar a permissão? É você se entregar aos pensamentos e às vontades que vem na sua mente, mesmo você sabendo que aquilo não é certo, né? E assim, a subjugação, é diferente daquilo que está acontecendo com essa senhora, que eles só vão insuflando. Aqui ele fala, né? Como que é? Estamos nos primeiros processos de envolvimento, né? Porque assim, era isso que a gente tem que entender. Tá bem leve ainda, bem leve. É só soprar nos ouvidos, né? Só insufla, né? Só insufla uma coisinha aqui, insufla uma coisinha ali. Não está na subjugação. Na subjugação, eles dão a ordem e você faz. Na verdade, eles controlam, né, você. Não é que dão a ordem e você decide fazer. Isso ainda é obsessão. Subjugação é completamente diferente. Você vira uma marionete. Você é a marionete. Eles puxam a corda e você levanta o braço, entendeu? É isso aí. Lembrando, né, por que envolvimento? Porque ela ainda tem o controle. Quando ela começou a escutar os negócios no ouvido, ela fez a prece. E como é que eles sabem que eles vão chegar na subjugação? Porque ela não é ligada aos espíritos Benemerência. É porque assim, você vê, eles conseguem ver a fraqueza dela. Eles vão insuflar, 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 insuflar. Até que ela cair, né? Ela vai cansar, né? Quando a gente tem um problema, né, que está acontecendo, um aprendizado, não vamos tirar o problema, vamos para o aprendizado. Não chega uma hora que você fala assim, nossa, eu estou cansada. E aí vem e fala assim, não posso estar cansada, vamos lá. Então, você consegue buscar essa força, porque você está ligado aos seres superiores, que eles não vão resolver, mas eles vão te dar força para que você consiga vencer. É isso que acontece, entendeu? E no sentido dela, como ela tem a autopiedade, né? Porque ela fica falando dos filhos, eu perdi meus filhos, eu perdi meus filhos. Não tem autopiedade, não é autopiedade, é pena de si mesma. Ela tem, né? Aquela coisa, eu perdi os meus filhos, tal. Aí ela tem um filho ali, e aí o filho se sente ofendido. Porque ela fica falando dos filhos. Dá bola para ele, né? Aí, assim... Aí tem a nora que quer derrubar ela para tomar conta de tudo. Tem o filho, que a gente vai ver mais na frente, que também tem uns envolvimentos malucos aí, né? Então as coisas não estão bem.
Quando essa atuação chega ao ápice, tomamos posse dos controles mentais da vítima, atuando através dela tal como ventrílocos das sombras, como que nos sobrepomos tal a perfeita sintonia, num saboroso processo maléfico e intermitente de possessão. Tudo isso, meu caro, que lhe falo na teoria, veremos na prática com esta família. A gente passa por esses processos, não chegando até a possessão, mas a gente passa por esses processos. Quando Envolvimento, né? de envolvimento e obsessão, né? Quando a gente se deixa levar pelos pensamentos que não são elevados, né? Ah, mas como assim? De repente você está passando por uma dificuldade. Eu vou falar de uma forma, mas todo mundo vai entender, tá? É que a gente está gravando. Você está em casa e você está nesse processo de autoconhecimento e autotransformação. Aí esses espíritos se aproximam dos seus familiares, né? Aproximam dos seus familiares e começam a insuflar neles pensamentos que vão te levar, que vão levar a te cutucar, né? Se você se deixar levar, aí você começa a lutar. Não, eu entendo, estou percebendo a manipulação, estou percebendo tudo, e aí você ora. Mas se você se entregar em determinado momento, é a brecha que eles vão ter para destruir o lar. Entenderam? Então, é muito importante a perseverança no caminho que você escolheu. Não se deixar derrubar por nada, nem por medo, nem por cansaço, nem pela dificuldade de relacionamento. É não se deixar derrubar, é manter o esforço naquilo que você escolheu para si mesmo. Continuar estudando, continuar se autoconhecendo, entender todo o jogo de xadrez que envolve isso tudo e fazer as suas jogadas com amor, não para derrotar, mas para poder caminhar. É assim que eu vejo as coisas, tá? E todo mundo passa por isso, tá bom, gente? Todo mundo passa por Cada um isso. com uma história. Cada um com uma história, cada um de uma forma, cada um se deixa derrubar por aquilo que acontece à sua volta, com maior ou menor intensidade, tá? Uhum. E cada vez que a gente se deixa derrubar e percebe que tomou uma atitude errada, tomou um pensamento errado, fala assim, bom, o foco está sobre mim. Então eu vou me fortalecer para poder escolher sempre os caminhos certos. Tudo bem? Sim. Mas uma coisa assim, né? O Sérgio falou assim, o foco está sobre mim. A gente que já consegue compreender quando a gente está sendo insuflada? Sim. E o que a gente tem feito? Então, eu agora estou fazendo disso um mantra na minha vida. Como você disse, eu estou com esse pensamento. Quando eu falei para vocês que eu percebi a movimentação e eu sorria, não era na questão de desafio, é que eu estava percebendo que eu estava nessa situação e que eu não iria entrar no jogo, mas eu não estava desafiando em momento algum. Mas agora eu estou fazendo disso um mantra. Quando eu noto alguma coisa, eu faço até às vezes no banho, que eu não estou desafiando ninguém, que ele escolhe o caminho dele, que eu escolhi o Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que eu quero continuar no caminho que eu escolhi. Então, eu já estou nesse mantra, entendeu? Então, quando eu noto alguma coisa de diferente, eu falo, não estou desafiando, segue seu caminho que eu escolhi o meu. Então, aí eu falo isso, entendeu? Estou me policiando nesse sentido. Catequizando, tá indo, tá indo. Assim, Tá, você tá se evangelizando. Sim, Mas de aos jeito assim, pouquinhos. você vê que
todos os grupos estão passando por movimentos. Todos os grupos. Não é o nosso grupo. Não sou eu. São todas as pessoas que estão na Terra. Todo mundo que escolheu o bem está sendo cutucado. E cutucado todo dia. Quando é todo dia tá bom, quando é toda hora, cada hora tem uma história diferente. Não dá para falar assim, puxa, aconteceu agora, 8 horas da manhã, tô livre, hoje não vai mais acontecer. Né? Era bom, né? Se fosse assim, seria. né? Que eu falo todo dia é o dia todo, né? Isso aí. Todo dia, o dia todo, né? Todo dia, o dia todo. Dia todo. Por isso que eu falo. Às vezes eu ponho música dos ciganos, dos pretos velhos, começo a borrifar meu apartamento. Eu estava fazendo um bolo que amanhã eu vou levar lá para o meu filho, eu vou na casa dele, estava na cozinha, fazendo recheio, fazendo bolo, e as músicas tocando. A montanha, Jesus Cristo, a Lacerda. Aquela que você colocou. Estava lá. Eu estava na cozinha, meu marido vendo lá a televisão na sala, e eu na cozinha, as músicas tocando. Ele não fala nada, mas eu estou lá com as minhas musiquinhas tocando. Daqui a pouco ele fala assim, virou crente de vez. Virou crente de vez. Ai, meu Deus do céu. Já falou, gente. Já falou? O tempo inteiro rezando. Às vezes eu falo assim, às vezes eu vou dormir, eu falo assim, me deixa, eu tô rezando de novo, eu já estou meia tarde, quase 1 hora e tanto na cozinha, não para de rezar. É isso aí. Verdade, gente. Bom, isso agora, né? Porque quando a gente estava na casa espírita, a gente escutava assim, leva a cama para lá para o centro. Olha, tinha uma pessoinha que eu não vou falar o nome, porque é desagradável, mas tá de vermelho e falava isso, leva a cama. Fica lá. Vou falar, né? Porque é desagradável. Eu escutei isso também. Todo mundo já escutou esse tipo de coisa? Né? Já. E assim, né? Se você não faz isso, se você pisa um pouco fora da linha, fala assim, pô, não sei porque estuda e reza tanto, você continua fazendo as coisas erradas. Não, poxa, você espírita ainda faz essas coisas ainda? Não, o pior é a bendita da caderneta, né? Não sei para que você escreve nessa caderneta. Não melhorou nada. Não melhorou nada. Continua. Eu falei, gente, vocês querem... Eu estou com 63 anos, eu estou há 5 estudando nesse grupo. Vocês querem que eu mude a minha vida desta 58 anos, fora todo o resto que eu já vivenciei, da noite para o dia? Não tem como. Não dá, né? Vamos lá. E verificando maiores condições de influenciação, acrescentou. Vejamos Catarina. Dirigindo-se para o espaçoso quarto, encontraram bela mulher preparando-se para o repouso. Sentada diante de refinada penteadeira, envergando o gracioso traje de seda, alisava os longos cabelos dourados, fixava a própria imagem refletida no glamuroso espelho, pensando nos acontecimentos do jantar. Agenor aproximou-se, envolvendo-a em pensamentos inferiores, que encontravam perfeita ressonância junto à infeliz, que registrava de maneira instantânea as ondas mentais do adversário. Catarina, minha filha, não é possível que você tenha aceitado essa situação. Seu marido, manipulado pela própria mãe. Esse será o exemplo que legará seu filho? Que tipo de mulher você é? É preciso expulsar aquela velha louca daqui. A nora de Judite recebia as ondas de pensamento inferiores, absorvendo-as de maneira automática. Imaginava que estivesse ela mesma pensando naquilo. Sentia-se de fato incomodada com a sogra. Achava que o esposo não era mais o mesmo, que constantemente se mostrava irritado
com os ataques de choro e os periódicos processos de depressão que cometiam a mãe dele. Essa perfeita assimilação do pensamento é porque ela vibrava nessa mesma frequência, tá? Sim, na Porque mesma se ela sintonia. vibrasse em frequência diferente, ela não iria captar isso. Recolhera-se, aguardando o marido, que logo em seguida mergulhara torpe no confortável colchão. Catarina olhou o esposo adormecido, pensou na própria vida e entregou-se a um sono agitado. Minutos depois, Marcos Augusto, inexperiente, aproximou-se de Agenor perguntando admirado: estão dormindo? E agora? Aguardaremos. O quê? Que eles venham para a nossa esfera de ação. Como assim? Perguntou o novel obsessor. Não sabe? Ora, tão simples. Aprendemos com a experiência que no momento do sono, o espírito se afasta parcialmente do corpo, podendo ter vivências espirituais superiores ou inferiores, conforme for o seu mundo moral. Olha só, hein? Uhum. E então, o que faremos? Estamos aguardando que o fenômeno siga o seu curso natural e gradual, a fim de recepcioná-los do lado de cá. Foi então que os dois, atônitos, observaram cena muito curiosa. A entidade discreta, serena e muito terna fez-se presente, irradiando doce luminosidade, impregnando o quarto de vibrações dulcificantes. O bom espírito aproximou-se de Valério, ajudando-o no desligamento parcial. Dessa maneira, pôde-se notar o fenômeno do desdobramento. Sobre o corpo denso via-se surgir um outro vaporoso, idêntico ao primeiro, que lentamente se desprendia. Valério, ao identificar o amigo espiritual, sentiu-se confiante e retribuiu-lhe a destra, num respeitoso cumprimento. Tratava-se de seu espírito protetor, que lhe viera a receber no limiar do mundo espiritual. Você vê, né? Quando a gente fala que antes de dormir, na hora que a gente fizer as nossas orações, a gente pede a presença do espírito protetor para que ele esteja conosco durante a noite, né? Para nos conduzir para onde que a gente precisa ir naquele momento, né? Concomitantemente, notara-se a esposa, Catarina, igualmente se desdobrando. Todavia, estava envolvida em densos fluidos negativos e nenhuma entidade amiga dela se aproximara. Apresentara ainda graves dificuldades para afastar-se parcialmente do organismo físico. Permanecendo ao lado dele como caprichosa criança, ruminando os pensamentos confusos que o subconsciente liberava num processo autômato do cérebro, revelando seu mundo físico e emocional. Você vê a diferença do desdobramento dos dois, né? Fora da percepção de Catarina, o benfeitor, acompanhando Valério, dirigiu-se para regiões mais tranquilas. Esse outro ponto, como a Catarina ela está com os pensamentos densos, ela não consegue perceber o que aconteceu com o Valério, porque eles estão numa vibração mais sutil, né? Marcos Augusto, estupefato, inquiriu: o que vem a ser isso? Que estranho fenômeno é este? Por que um recebe luzes que desconheço e outro fica envolto em intensas energias opacas? Catarina até parece um de nós. Meu querido, ainda tem muito a aprender, respondeu o líder do empreendimento, num tom arrogante.